Queridos irmãos, a paz do Senhor, amém? Você pode olhar para o seu lado aí, se tiver alguém, se fazer assim, ó, estamos juntos, o Senhor é contigo. É muito bom estar aqui, neste lugar, nesse recomeço, nesse momento de reabertura de portas. Podemos olhar de uma maneira espiritual para aquilo que o Senhor tem feito nos nossos dias. E ainda que não gostaríamos ou que não sejamos levianos, no sentido de ignorar pessoas que morreram, famílias enlutadas, comerciantes com dificuldades. Mas quando a gente olha sobre uma perspectiva espiritual, principalmente a igreja de Cristo, a gente percebe que está tudo certo, está certinho. Lamentamos as milhares de vidas, não só no Brasil, mas no mundo, de pessoas inocentes que partiram, de pessoas que estão vivendo sob pressão em hospitais profissionais, uma grande massa da sociedade atemorizada com as coisas que sobrevêm ao mundo. Oramos para que o Senhor possa abençoar os empresários, os profissionais liberais, os trabalhadores. A igreja, na sua perspectiva social, ela se coloca também à disposição para abençoar a vida de muitos, não é? Que tiveram redução de salário, que tiveram dificuldade de obter uma cesta básica. Mas volto a dizer, sobre o ponto de vista espiritual, está tudo certo. Quando olhamos a igreja em uma minoria, cumprindo protocolos de segurança, somos obedientes, amém, querido? Você pode dizer amém por isso aí? Eu não te ouço muito porque você está de máscara e eu sei como é que é. Eu fiquei ali louvando de máscara e não é nada muito agradável. Mas a gente sabe que, ainda que tenhamos que obedecer às autoridades delegadas por Deus no campo político, enfim, nós somos submissos às autoridades. E por isso as cadeiras obedecem um distanciamento segundo o decreto, álcool em gel, sem aglomeração, higienização de itens que são utilizados. Mas a igreja, ela vive uma realidade bíblica. E eu quero trazer uma palavra de reflexão a cada um de nós, porque nós somos propagadores de boas novas, amém, queridos? E propagadores de boas novas também levam exortação para outras pessoas. E a palavra exortação não significa você dar uma bronca em alguém, mas você abrir os olhos de outra pessoa. Amém? Somos exortados a tomarmos posicionamento em várias áreas da nossa vida. E nós, como cristãos, como servos e servas, vocês, queridos irmãos, que puderam nesta noite estar aqui, aqueles que nos assistem pela live, estamos vivendo biblicamente uma realidade, não aquela realidade de êxtase,
não aquela realidade em que muitos lugares se transformaram. Mas hoje a Bíblia, ela precisa ser muito mais do que lida e compreendida, ela precisa ser vivida, porque nós estamos vivendo dias de angústia. O mundo vive dias de angústia. Quem concorda pode levantar a mão aí. Essa é uma palavra muito reflexiva para a nossa vida. Eu vou ler um texto que o apóstolo João escreve às 7 igrejas da Ásia, e sobretudo nós vamos falar da igreja de Filadélfia, lá em Apocalipse 3, já eu vou ler esse texto. Mas nos parece uma contradição, hein, Bruninho? Hein, Gustavo? Nos parece viver a igreja uma contradição, e quando eu falo igreja, eu falo nós que formamos a igreja espiritual. Porque se nós sairmos desse lugar após o culto, este lugar continuará sendo um lugar consagrado a Deus, mas é um templo em que a igreja se reúne para adorar. E quando nós estamos juntos, ainda que com o distanciamento permitido e considerado seguro, nós formamos a igreja espiritual. Mas é uma certa contradição no seguinte quesito: nós passamos a vida inteira chamando as pessoas para virem à casa de Deus para serem curadas. Nós pregamos mensagens a vida inteira de que Jesus tem autoridade para ressuscitar mortos, para transformar vidas, para curar o enfermo. E digo, nós somos obedientes, e existe um grupo de pessoas que nós aconselhamos não virem à igreja. O pastor Paulo Renato falou sobre isso. Mas é contraditório uma igreja que a sua vida inteira pregou os milagres de Cristo, a cura de enfermidades, e agora as pessoas não vêm à igreja por medo de ficar doente. Pensa comigo. Todos nós aqui estamos em situação de segurança, porta aberta, ventiladores ligados. Você está distante seguramente da pessoa, do irmão que está ao seu lado. Estamos evitando abraço, aperto de mão. A gente obedece. Mas não é contraditório? A pessoa: não vou para o culto porque eu posso pegar Covid, num lugar que a vida inteira pregou a cura, pregou o milagre. A nossa fé, ela está sendo provada nesse tempo. Quem é de risco, fique em casa. Quem trabalha em áreas de risco, como profissionais da área de saúde, permaneça em casa. Como o pastor Paulo Renato falou, nós estamos conectados como igreja, e não é porque você não está aqui que você deixa de ser igreja. Porque tem muitas pessoas que não podem e não devem estar aqui, sinceramente. Mas para um grupo de pessoas que se declaram evangélicos, cristãos, a igreja ter fechado as suas portas, o templo, e a igreja ter
reaberto as suas portas não fez a menor diferença. Sabe por que não fez a menor diferença? Porque quando tudo estava normal, quando passava uma reportagem especial no Fantástico, e não, eu vou ver a reportagem, vou para a igreja não. E o meu time vai jogar hoje, não vou para a igreja. Meu Deus. Meu Deus. Tem uma multidão em casa que não pode vir. Mas tem outra multidão que não faz diferença alguma. É muito cômodo estar em casa. Somos obedientes às autoridades. E por isso estamos cumprindo protocolos de segurança, apoiamos e respeitamos o posicionamento de todos aqueles que não podem vir porque pertencem a grupo de risco, estão enfermos, etc. Mas eu posso, querido, garantir uma coisa. Se Deus quiser me levar agora, nesse momento, em cima do altar, eu espero que não, porque eu acho ainda que tem algumas coisas para cumprir. Mas se Ele quiser me levar, Ele não precisa do Covid-19 para fazer isso, com respeito a todas as pessoas que padeceram e perderam algum ente querido, e nós nos consolidamos com vocês e oramos para que esse mal acabe. Mas se eu tiver que morrer, queridos, se alguém tiver que morrer, se Deus olhar para alguém e falar assim, chegou teu tempo, Ele não precisa que você pegue coronavírus e te leve. Então a gente está focando coisas estranhas. A gente está focando objetivos e propósitos diferentes porque o mundo está com medo. Mas a igreja não pode se acovardar. Você pode dizer amém por isso, querido? O mundo está com medo, mas a igreja ela não pode se acovardar. Cumpre protocolo, cumpre. A lotação das cadeiras em posição de segurança se fechou. A gente vai pedir às pessoas que voltem uma outra ocasião. Tranquilo. Mas o apóstolo Paulo, ele diz assim, em Romanos 14, 18, porque se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que vivamos ou morramos, somos do Senhor. Para Paulo, um homem prudente e santo, morrer e viver para ele não importava, contanto que ele vivesse para Deus, e se ele morresse, ele receberia a glória eterna do Altíssimo. Porque ele pertencia e está em glória. Nós somos igreja. Coloque assim a mão no seu peito e diga, eu sou igreja. Somos. Mas aquele que se diz igreja e não sente prazer em vir à casa de Deus, nunca foi igreja. Vou repetir. Aquele que se diz ser igreja e não tem prazer de estar na casa de Deus, nunca foi igreja. É muito simples.
Também Paulo diz em 1 Timóteo 3,15: mas se eu tardar, para que saibas como convém andar aonde? Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Ele está falando de um lugar de reunião, de um templo. O salmista, no Salmo 84, de 1 a 4, ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para seus filhos. Até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Santo és, tu és digno, Senhor. O Senhor nos chama a uma consciência espiritual, queridos. O Senhor nos chama a um momento de realidades espirituais, de posicionamento diante de verdade. Se falou muita coisa em nome de Deus, se fala muita coisa em nome de Deus, e eu quero te pedir uma coisa: toma cuidado com o que você ouve na internet. Uma das características dos últimos dias são os falsos profetas se proliferando. Cuidado. Se você não conhecer a Bíblia, cuidado com o que você ouve. Se aquilo que eu estou pregando para você agora, você tem dúvida, pega a Bíblia e confere. Se eu tiver errado, pode me chamar em gabinete e falar: pastor, tu errou nisso, que a Bíblia diz isso, isso e isso. Porque é ela que expressa a oportunidade de sermos transformados. Por muitos séculos, a graça de Deus, que é perfeita, ela foi pregada de maneira banal, ela foi banalizada. Porque a graça de Deus, ela não acoberta os nossos pecados, mas ela dá a oportunidade a todos, sem acepção de pessoas, a se arrependerem e obterem a salvação em Cristo Jesus. Não importa se o homem acha que tem mérito ou não tem, a Bíblia fala que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, mas fomos justificados pela graça que há em Cristo Jesus. Nós precisamos viver esse tempo e pensar. Crente que não reflete sobre a Bíblia, que pensa e pede ao Espírito revelação espiritual, está perdendo tempo. Nós precisamos ter a revelação da comunhão com o nosso Deus. E quando João, preso numa ilha prisional de Roma, chamada Pátimos, a Bíblia diz que Jesus deu uma revelação a ele.
E essa revelação tem pelo menos 3 propósitos. E é interessante, eu não vou demorar muito, só umas 2h30. Meu Deus, Bíblia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. O capítulo 1, ele nos revela pelo menos 3 propósitos pelo qual Jesus deu a revelação a Pátimo, a João na ilha de Pátimos. Primeiro, para revelar um propósito, no versículo 1 diz: para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ou seja, Jesus deu a visão do Apocalipse a João com um propósito de mostrar a seus servos. Eu e você, cristãos, servos do Senhor, precisamos ser os primeiros a conhecer a vontade de Deus, amém, queridos? E a vontade de Deus, ela não é conhecida muitas vezes por aquilo que as pessoas estão dizendo a respeito de Deus, mas através da nossa intimidade com Ele, através do nosso relacionamento com Deus, amém, querido? Deus te escolheu não só para ser servo, mas para ser amigo. Jesus te chama de amigo, amém? E Salomão diz que existe amigo mais chegado que irmão, ou seja, Jesus, né, que deu a sua vida pelos seus amigos. Isso é lindo demais. O segundo propósito da revelação do Apocalipse para João, a segunda forma de eu entender é que a quem ele dirige as cartas. Para quem ele dirigiu as cartas? Em primeiro lugar, a Bíblia diz: para mostrar aos seus servos as coisas que hão de acontecer. E também indica quem são estes. É a igreja, diz a você, sou eu, é a igreja. O versículo de 4 a 8 fala da dedicação inicial às 7 igrejas da Ásia. Todas elas estão basicamente hoje situadas no país que se chama Turquia. E a igreja de Filadélfia, que nós vamos falar hoje, não é? É uma cidade que atualmente se chama Alaşehir, uma cidade turca. Basicamente todas as igrejas da Ásia que foram naquele período da Ásia Menor se encontram dentro do território da Turquia. E a terceira coisa importante que eu entendo da revelação de João é que ele atesta como isso aconteceu. A revelação vinda dos céus para apontar as coisas futuras. Mas é interessante que antes de Jesus começar a falar do fim dos tempos, da revelação das últimas coisas, ele traz uma palavra de exortação para quem? Para a igreja. Ele começa com a igreja. Por isso que eu falei no início, está tudo certo, querido. A diminuição do público nas igrejas, a princípio, deixando à parte, não é? Aqueles que realmente não podem vir, mas querem vir, mas não podem. Mas a diminuição, ela é muito profética. Porque Jesus, em Mateus 24, 12, ele fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E ele começa a escrever os sintomas e a maneira como as igrejas da Ásia viviam.
Porque para se falar de um fim, eu preciso corrigir aquilo que eu vivo hoje. Porque se eu quero me encontrar com Deus, eu preciso saber como eu vivo hoje. Se você quiser se encontrar com Deus, você precisa saber como você vive hoje. Por isso que tem muitas pessoas que resistem levantarem as mãos ao Senhor. Muitas pessoas resistem entregar as suas vidas a Cristo, porque radicalmente precisarão deixar o pecado. Radicalmente. A graça de Deus, ela nos alcança sem mérito, mas ela não compactua com uma vida pecaminosa. E quando a gente chega na carta a Filadélfia, existem algumas características muito interessantes que a gente vai abordar. Eu prometo que eu não vou levar muito tempo. Como eu falei, umas 2, 3 horas, brincadeira. O pessoal tá sério, né? Deixa eu beber uma aguinha aqui. É tempo de conserto, né? De quebrantamento, de conhecimento. Conhecimento aplicado. Eu conheci uma certa vez, há muito tempo. Eu já fui bancário, né? Então eu conheci um gerente de banco que era médico. O gerente do banco, ele se formou em medicina, mas aí foi ser gerente de banco. Ele estudou 5 anos e não usou nada. No máximo, de repente, um funcionário passou mal e deu os primeiros socorros. Tudo bem, ele quis ser médico, ele quis ser bancário. Terminou a vida como bancário, amém, trabalhador. Mas ele não usou nada, praticamente nada do que ele estudou, porque aquilo que nós estudamos sem aplicar não tem valor algum. A Bíblia, ela só me causa transformação se eu me entrego a Cristo para Ele me transformar. A única garantia de você sair desse lugar de uma maneira melhor, e eu também, é você obedecendo a palavra e deixando Jesus transformar a sua vida. Eu posso plantar bananeira no altar, rodopiar, dar uma rajada de profecia, mas se você sair daqui sem entendimento, não adiantou nada. Porque a Bíblia diz que as profecias passam, mas o amor permanece. Amém, queridos? Está entendendo? E aonde se reflete o amor? Naquilo que Jesus diz em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então amar significa guardar e obedecer os mandamentos de Cristo. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Se não houver amor pela palavra, ao ponto de vivermos a palavra, então não seremos transformados. E a gente tem pregado. E muitas pessoas dizem, não mudou nada na minha vida, não mudou, mas lógico, não aplicou. Não se rendeu a Cristo. A palavra Filadélfia significa amor fraternal.
E no versículo 7 de Apocalipse 3, a Bíblia diz assim: e o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Ou seja, começa pelo pastor da igreja. Chama primeiro a responsabilidade quem ministra. Então, meu irmão e minha irmã, nós não vamos usar este altar para fazer falsas promessas que a Bíblia não prometeu. Porque é sério. Se qualquer pastor desse ministério negligenciar esta palavra, meu irmão, o peso é maior. Que Deus nos ajude, o Espírito Santo nos ajude. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tem pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, que representam aqueles que combatem a igreja, aos que se dizem judeus, ou seja, religiosos e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Diga para alguém assim, faça assim: Jesus, faz assim, ó, Jesus te ama. Como guardastes a minha paciência, a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os moradores da terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa é a chave. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Algumas coisas importantes que Jesus fala nesse texto. O apóstolo João começa dizendo: o santo e o verdadeiro. Diga comigo: santo, verdadeiro. Diga comigo: santo, verdadeiro. Eu tenho que ser, você, santo e verdadeiro. Este lugar precisa expressar a glória daquele que é santo, daquele que é verdadeiro. Nós precisamos viver em nós a essência daquele que é santo, daquele que é verdadeiro, para que sejamos amados por Ele e vivamos estas promessas. Se eu citar uma promessa de Deus para a sua vida que não esteja na Bíblia, joga na lata do lixo. Mas aquilo que está na Bíblia, pode aceitar porque é verdadeiro. Amém, queridos? Jesus diz: o santo e o verdadeiro. Ele está dizendo para a igreja que a igreja precisa ser santa, que precisa ser verdadeira. E como eu posso me santificar? Como eu posso viver a verdade? Senhor, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Irmão, se eu pedir a você para levantar, se eu pedir à igreja para levantar a mão, aqueles que não leram a Bíblia essa semana, a gente vai passar constrangimento aqui. Porque as pessoas não buscam a Deus. No versículo 8, rapaz, olha o que ele está dizendo. Essa palavra não é de João não, querido. João só transcreveu o que Jesus falou, amém? Você pode dar um amém aí? É João ou Jesus que está falando? É um negócio que eu vou ditar para você. Versículo 8.
Isso serve para mim e para você. Está escrito assim: eu sei as tuas obras. Jesus conhece todos os nossos pensamentos, atitudes, tudo. Ele está dizendo para a igreja de Filadélfia, para mim e para você: eu conheço as tuas obras. E que Ele possa, ao conhecer as nossas obras, as minhas e as suas obras, dizer: eis que diante de ti pus uma porta aberta, mas Ele só abre porta para aqueles a quem Ele conhece que as suas obras são santas e verdadeiras. Tem gente barbarizando lá fora. Ai, Deus não abre a porta para mim. Mas não vai abrir mesmo não, meu irmão. Meu Deus. Mas para estes, para os cristãos de Filadélfia, que têm amor no coração, que são fraternais como nós precisamos ser. Eu não tenho capacidade de sondar o seu coração, mas Deus sabe. Ele conhece as minhas obras e as tuas obras, e se tem amor fraternal ou não tem. Mas eu posso te garantir que só aqueles que amam e que vivem a verdade têm as portas abertas. Tem um monte de gente enganada por falsas promessas e acham que vão alcançar a redenção de Deus vivendo tudo que não presta. Tendes pouca força, mas guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Meu Deus. Versículo 10: guardastes a palavra da minha paciência, e eu também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A grande lição, queridos, desta palavra é nós entendermos que o que é santo e o que é verdadeiro se relaciona com a sua igreja, esperando que as nossas obras sejam boas, que estejamos guardando a sua palavra, que estejamos caminhando dentro dos princípios da sua verdade. Para estes, as portas já estão abertas. Amém, queridos? Quantas pessoas eu ouvi dizer: pastor, esse tempo foi um tempo que eu revi muitas coisas na minha vida. Eu conheço pelo menos umas 5 pessoas, 5 irmãos que conseguiram um emprego dentro da pandemia. Nós tivemos que reorganizar a nossa vida. Jesus está esperando a nossa atitude de tomar posicionamento, de vivermos fé, de vivermos um novo tempo, de
de vivermos a verdade, para quando Ele vier e falar assim: eu conheço a tua obra. Tu já imaginou Jesus? Preste atenção aqui, queridos, preste atenção. Imagina, porque Jesus ele está falando para mim e para você, porque a palavra dele é eterna. A palavra de Deus, ela sempre será atual em qualquer tempo, porque ela é eterna. Amém, queridos? Você imagina Jesus chegando para você e falando assim: olha, eu conheço as tuas obras, e diante de ti coloquei uma porta aberta, e ninguém vai fechar essa porta. Tu tem pouca força. Muitas vezes a gente passa dificuldade, meu Deus. A gente pode ter pouca força, mas a gente não deixa de caminhar, amém, querido? Porque ter pouca força e esfriamento espiritual são duas coisas bem diferentes. Existem pessoas que estão falidas espiritualmente, esfriadas espiritualmente. Porque ter pouca força não significa que a gente vai ficar jogado num canto qualquer, não. Significa que a gente depende do Espírito para continuar vivendo. A gente não é isso tudo, mas a gente continua caminhando. E Jesus continua falando para mim e para você: tu guardastes a palavra da minha paciência. Tu guardastes a minha palavra. Pessoas da sinagoga de Satanás se levantaram. Combates espirituais, combates em todas as áreas se levantaram. Mas não tem problema, eles não vão prevalecer contra você. Seja qual for a luta, ele não vai prevalecer. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. Ter pouca força não significa estar paralisado na espiritualidade. Significa que nós dependemos um pouco mais de Deus, mas a gente está caminhando. Maravilha, aleluia. E ele dá uma exortação, um conselho. Guarda o que tens. O que é guardar o que tens? Guardar a santidade, está prescrito no texto. O que Jesus está querendo dizer? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Porque se eu guardar pecado em mim, eu já não tenho coroa há muito tempo. Já não tenho salvação há muito tempo. E o pecado, nós até temos a possibilidade de pecar porque somos seres humanos, mas a gente não vive nele. Se Jesus está falando, tem algo que você guarda, que se você permanecer, ninguém toma a tua coroa. Ninguém te tira a salvação, ninguém te derrota, nenhuma porta se fecha. Quando eu falo nenhuma porta se fecha, a gente está falando das coisas de Deus, não aquilo que eu quero. Senhor, abre a porta aí, não abriu, não é nesse sentido. Guarda o que tens, o que? O texto prescreve: vida de santidade, viver a verdade, guardar a palavra. Guardar a palavra da minha paciência, ou seja, esperar em Deus. Quando vier tentação sobre o mundo, permaneça firme. Existem pessoas, vou dizer uma coisa para você aqui, verdadeira. Existem pessoas que nunca mais pisarão em um templo. E existem outras que correrão
para as águas que fluem desse lugar e de outras igrejas que pregam a verdade. Isso é sério. Eu não posso fazer com que você se salve, eu posso anunciar a palavra que transforma, mas é cada um na sua. Guarda o que tens, Paulo, guarda o que tens, Gabriel, guarda o que tens, Gustavo, Márcia, cada um tem que guardar a santidade, a verdade, a fé, viver o propósito de Deus, porque se a gente não guardar isso, a coroa ela vai ser retirada. Senhor, pastor, mas dizem por aí que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu conheço a teologia que fala que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas se fosse assim, Jesus não falaria isso. Guarda o que tens para que ninguém te tome a tua coroa. Ou seja, existe possibilidade, se a gente não vigiar, da gente se perder. É esse que é o ponto. As pessoas estão achando, não, Jesus é amoroso, eu posso fazer o que bem entendo. Não, quando eu quiser eu volto para Deus e tal. Vou dar uma desviadinha básica, depois Jesus, poxa, a graça de Deus não é assim. O versículo 12, para a gente fechar. A quem vencer, a quem vencer, a quem vencer, a quem vencer, a quem guardar a santidade, a fé, a palavra, os mandamentos de Deus, viverem em conformidade com a sua verdade, porque aqui Jesus está falando para João que aconteceriam coisas incríveis nos últimos dias, calamitosas nos últimos dias, e que a igreja precisava ser despertada, e que sejamos esta igreja, que ainda com pouca força a gente guarda a palavra, guarda a verdade, vive o evangelho de Cristo. A quem vencer, o farei de coluna do templo do meu Deus, meu Deus. Se coloque de pé, queridos, isso é forte demais. E dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Existe uma canção antiga, né, da comunidade da Zona Sul, chamada Marca de Cristo, né? Muito linda essa canção. Eu tenho a marca de Cristo em mim, em meu coração está escrito o seu nome. Isso é verdade, está aqui dizendo, aqui ó, escreverei sobre ele o nome do meu Deus. E o nome da cidade do meu Deus, a gente vai ter patente, a gente vai ter identidade com o eterno, nós teremos um lugar eterno de morada, a nova Jerusalém, que desce dos céus. Esta é a nossa promessa, queridos, se guardarmos a santidade e a fé. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, aleluia. Senhor eterno, nós te adoramos, Deus. Nós queremos engrandecer-te por todos os benefícios que nos tem feito. Obrigado, Senhor, por esses irmãos que aqui puderam estar, por aqueles, Senhor, que nos assistem, ó Deus, estão conectados conosco. Pai, que Tu possas reacender a chama no coração dos Teus filhos. Ó Deus, incendiar a nossa vida com o fogo que desce dos céus. O fogo do Espírito, Senhor, que inunda as nossas vidas. Senhor, para aqueles que podem e se sentem desanimados, Pai, que se levantem, se ergam, ó Deus, para estarem na Tua casa, na Tua santa presença, neste santo lugar.
Pai, que a tua presença, que o teu Espírito esteja sempre em nós. Ajuda-nos a viver esse tempo, Senhor. Ajuda-nos a viver esse momento na tua santa presença. Aleluia. E o céu começa a